Gente, então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma parada que eu acho que pode ser muito legal, que é o seguinte, a gente vai tentar entender por que tem muito mais gente se apaixonando por aí, a paixão está acontecendo, mas histórias de amor não parecem estar acontecendo. Assim, pelo menos essa é a contagem que eu recebo por aqui. Paixões são comuns, relativamente comuns, histórias de amor muito raras, né? E por que será? Hoje a gente vai entender isso, eu acho que dá para entender isso. E aí depois de entender isso, a gente vai fazer uma parada que é assim incrível, que é tentar propor o que você tem que fazer, uma proposição mesmo, o que você teria que fazer para conseguir talvez transformar apaixonamentos, paixões em histórias de amor, né? Em narrativas de amor, que são coisas talvez mais profundas e que tragam outras experiências pra gente, tá? E eu acho que tem um jeito, assim, tem algumas coisas que são muito importantes que a gente observe para que isso aconteça e que a gente em geral não faz, a gente faz exatamente o contrário. Então a gente vai tratar disso hoje, tá bom? Vamos lá. Botar o índice aqui, tá aqui o índice, tá? Índice. Então, tudo que eu disser nesse vídeo aqui, todos os vídeos que eu citar, todos os textos que eu citar, tudo que eu citar, tudo que eu disser vai estar na descrição embaixo. O índice tá aqui. Tá no player aqui também do vídeo. Se você se perder, você pode voltar e catar de novo e tal, porque para chegar nessa ideia que a gente tem que desenvolver hoje, a gente vai passar por alguns pontos, não são muito complexos, eu não vou me aprofundar muito nas coisas hoje. Várias dessas coisas que eu vou dizer eu já disse em outros vídeos, então eu vou indicar esses outros vídeos, mas a gente vai então tratar de algumas questões. São elas, quais são elas, né? Assim, mais claramente. Uma é o que seria a paixão no sentido assim bioquímico, assim, né? Que troço é esse? Enfim, rapidamente a gente vai falar sobre isso. Depois a paixão no sentido psicanalítico, depois a paixão no sentido da neuropsicanálise, depois por que a paixão acaba, né? E depois como é que dá para fazer a paixão virar amor, né? No final das contas. Então vamos lá. A primeira coisa é tentar entender o que é o negócio da paixão no sentido bioquímico. Neuroquímica, bioquímica, tem um monte de gente falando sobre isso, não é difícil de achar, acho que tem algumas referências que são boas até, se botar aí paixão bioquímica vai aparecer. Mas assim, o que eu acho que é mais importante pra gente aqui de pensar é que a paixão é assim, uma espécie de estado transitório de alteração muito radical de consciência, né? De qualidade de consciência, né? De experiência de estar no mundo, né? Então a gente tem uma onda muito intensa, especialmente de dopamina, que é o troço que a gente fala várias vezes aqui nesse canal, sobre o campo do buscar, da busca, né? Então a dopamina, guarda isso que vai ser importante já já. A dopamina está ligada à busca. Não é só dopamina, tem mais coisa, né? Tem cortisol, tem endorfina também, tem um rebaixamento da serotonina também. Então, assim, você tem menos serotonina, então você sai de um certo campo de bem-estar nesse sentido, você fica num lugar assim de uma certa apreensão, né? Isso também tem a ver com uma impressão de ameaça, de rapto, de perda, né? Então isso tem a ver com várias coisas, mas muito, muito importante, uma sensação de motivação e de foco, né? Assim, né? Motivação e foco. E aí é um troço assim, a dopamina, como em termos de droga, a coisa que mais ativa ela, mais ligada a ela seria a cocaína, assim, né? Então é uma coisa assim, é como se você estivesse vivendo uma onda de droga mesmo, só que sem precisar lidar com os problemas que você tem que lidar para arranjar isso, né? Enfim, piada, tá? Enfim, sem precisar usar as drogas. Então, estou dizendo isso para dizer que ela é muito, muito intensa. Mas isso legal, maneiro, assim. Então, tem essa coisa muito forte bioquímica acontecendo. Mas acho que a pergunta mais interessante é por que com essa pessoa e não com aquela, né? Por que eu me apaixono por essa pessoa e não por aquela? O último vídeo trata um pouco desse assunto, tá embaixo, né? Assim, eu não mereço ser amado, sobre esse vídeo que tá embaixo. É uma coisa que a gente pensa aqui várias vezes. Eu não vou aprofundar muito nesse campo, mas nas sessões seguintes agora sobre psicanálise e neuropsicanálise a gente vai pensar um pouco sobre isso. Porque eu acho que a grande questão é por que raios eu me apaixono por essa pessoa e não por aquela pessoa, né? Eu acho que isso é uma questão super importante. Bom, a bioquímica é meio geral, acontece para todo mundo de todos os jeitos, mas na minha história isso acontece assim, na sua história isso acontece assim. Então isso eu acho que é muito importante. Pensando na psicanálise agora, rapidamente, também vou falar de conceitos que eu já trouxe aqui várias vezes, estão linkados aí embaixo, que são o ideal do eu e o narcisismo, né? São os nossos dois conceitos mais utilizados da psicanálise aqui. E eles dois, acho que eles vão derivar diretamente de um texto do Freud, que é a Introdução ao Narcisismo. E então, no campo do ideal do eu, a paixão, o apaixonamento estaria ligado a isso, assim, aquilo que me falta para ser quem eu deveria ser, né? Aquilo que me falta para ser amado. E aí tem várias modalidades de ideal do eu nesse sentido, né? Pode ser o que eu não sou, o que eu queria ser, o que eu já fui, né? Ou o que eu sou. Então, se você quiser olhar esse vídeo sobre o ideal do eu,
você pode olhar embaixo que eu desenvolvo mais claramente esse assunto. Mas o que é importante disso é que neste objeto existe essa promessa aí, né, fantasiosa, em formato de fantasia, de montagem de fantasia, ou seja, você está projetando sobre aquele objeto algo que é um conteúdo seu, de que aquilo ali vai dar conta de completar uma falta que você tem para chegar a algum lugar no qual você deveria estar. Isso se conecta diretamente à noção de narcisismo, né? Então, aquele objeto é o que te falta para curar, para sarar, para fazer sarar, para resolver a sua ferida narcísica, nesse sentido assim, né? Então, e aí tem vários jeitos também disso acontecer, depende da sua história, mas então, ou você pode retornar aquilo que um dia você teve, aquele objeto é a promessa disso, né? Ou você pode finalmente conseguir aquilo que você nunca teve, né? Então, aquele objeto também é a promessa disso, né? Então, você pode resolver o que aconteceu de errado com você ou retornar para um campo de plenitude amorosa, né? Que você talvez imagine que você tenha tido em algum momento, né? Então, isso tem a ver com o objeto transformacional, que a gente já falou várias vezes aqui nesse canal também, que é um conceito do Bolas, né? Então, aquele objeto, e aí na psicanálise a gente pode pensar nesse sentido, aquele objeto amoroso, ele vai transformar a sua realidade de modo que você resolva a distância entre o seu eu real, vamos chamar assim, e o seu ideal do eu, né? E que você também desfaça o problema do seu narcisismo, essa falha narcísica, assim, o que tem de gap, assim, né? Então, veja, nesse sentido, esse objeto, ele faz juntar essas duas coisas que parecem tão difíceis de juntar, assim, né? O que existe e o que deveria existir na minha vida, né? Então, isso é muito interessante e muito forte, assim. E aí a gente precisa compreender, isso já adiantando o nosso processo lá para frente, precisa compreender quais são os nossos campos de ideal do eu e de narcisismo, que é o que a gente faz aqui na autoescrita, essa pesquisa que a gente leva aqui adiante. Não só na autoescrita, mas aqui nesse canal a gente usa as ferramentas da autoescrita. Se você quiser conhecer a autoescrita, eu te convido para conhecer a autoescrita, tá embaixo, sobre a autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa aqui, para você participar desse troço e realmente conseguir compreender essas coisas. Então vai lá dar uma olhada se você quiser, não só ficar me ouvindo falar aqui, mas realmente pesquisar o seu funcionamento, né, as suas estruturas. Mas o importante disso aqui, para a gente saber, que é bem importante, é que nesse processo aqui tem um processo de fantasia, né, de montagem de fantasia. Então você deposita sobre aquele objeto algo que é seu, é um conteúdo seu. Então, nesse sentido, já respondendo a pergunta anterior do porquê que esse objeto sim, aquele objeto não, né, por que eu me apaixono por essa pessoa, por aquela, é como se aquele objeto específico, ele te desse o substrato necessário para você depositar os seus conteúdos, entendeu? E outros não dão, assim, outros a coisa não encaixa, entende? Então, aquele objeto, isso você não pensa sobre isso, então a gente não consegue escolher por quem a gente se apaixona, né? Então, esse objeto específico te dá ele é uma boa tela para eu fazer a pintura que eu quero fazer, entendeu? E literalmente você vai fazer, é você que vai fazer. Isso tem muito a ver com o vídeo passado, de como que o nosso cérebro em si funciona, né? De colocar as suas inferências ali, as suas previsões ali, os seus aprendizados ali, prevendo a realidade, né? E moldando a realidade concretamente, não vendo a realidade, não recebendo a realidade. Se vocês quiserem ver o último vídeo, eu trato bastante dessa questão, que tem a ver com como que o nosso psiquismo e nosso cérebro funcionam, né, ao mesmo tempo. Então, essa montagem do ideal do eu e do narcisismo, né, dessas duas resoluções, tem muito a ver com isso. Então, é importante perceber, e isso vai ser muito importante porque a gente vai falar daqui a pouco em termos de saída disso, né? Essa noção, essa questão é que está ligada ao ideal do eu e é o que seria esse eu real, vamos chamar assim de eu real. É um eu que é mais próximo de quem talvez você seja, que quer que seja, que queira dizer você ser alguma coisa, mas de como você se sente sendo, né? Então tá, aí agora na neuropsicanálise a gente então tem que pensar dentro do paradigma, que é como a gente trabalha aqui em geral, né? Nesse canal, e meu trabalho está mais orientado para esse campo. A gente tem que pensar no paradigma dos 7 afetos fundamentais, não só das pulsões psicanalíticas clássicas, mas dos 7 afetos. Se você quiser entender os 7 afetos, está aí embaixo, o que trata disso. As nossas 7 necessidades afetivas fundamentais. É muito importante entender isso. Sem entender isso é muito difícil a gente conseguir caminhar, eu acho. Muito difícil. A gente fica batendo cabeça tentando entender os nossos conflitos sem sacar por que eles estão acontecendo assim ou assado. Enfim, e a gente também tem que considerar a noção de homeostase, ou seja, a ideia de retorno para uma zona de equilíbrio que de alguma forma garante sua sobrevivência. Então esse objeto específico, que é o objeto do apaixonamento, ele é um objeto que
que condensa nele a satisfação, a previsão ou a promessa de satisfação de várias necessidades, ou seja, de vários retornos para as homeostases de cada uma dessas necessidades, entendeu? Então, aí a gente tem que falar sobre algumas delas que são muito importantes. A primeira, que talvez seja mais importante para a gente também responder a pergunta seguinte, que é por que a paixão acaba, é a busca, a necessidade de buscar. Então, esse objeto e a motivação nesse sentido, né, o interesse nesse sentido, o que seria a libido para a psicanálise, né, esse impulso para, né, esse apetite, né, vamos dizer assim, o foco, né, eu vou para lá, o acordar por isso, uma razão para viver, né? Então, a busca, né, dopamina, de novo, vem lá de trás, bioquímica, e se remonta aqui. A minha dopamina vai assim, qual é o meu objeto de busca? E ele está ligado, acho que necessariamente, à satisfação da minha necessidade sexual, ou seja, de gozar, né? Então, isso também tem um aporte assim, hormonal assim, bem intenso que acontece aí. Bem intenso, né? Especialmente quando a gente está falando do apaixonamento a partir da puberdade, que a gente tem experiência de apaixonamento antes disso, mas pensando nesse apaixonamento adulto, assim, né? Especialmente. Então ele tem um aporte assim, muito intenso do que seria a testosterona e tal, essas coisas, né? E aí eu não vou discutir a diferença de gênero, que é um assunto super complexo, a gente não precisa entrar nele hoje. Mas cultural, biológica e tal. Enfim, porque na minha opinião são sempre as duas coisas. Mas, então aí tem uma experiência muito, muito intensa, né? Então, de dopamina, de busca e desses hormônios aí que estão ligados ao tesão mesmo, né? E isso compete fortemente para a experiência do rapto, né? Você se sente tomado por essa coisa, tomado por esse objeto, né? É algo que acontece a você. Pensando no Romeu e Julieta agora, né? Nessa queda, no fall in love, né? Cair no amor, né? Lá estão, na verdade, aquilo lá é paixão, não é amor, né? São palavras que a gente mistura várias vezes, mas se vocês quiserem ler o Romeu e Julieta, acho que é um excelente exemplo desse rapto. Mas então essa intensidade também justifica em larga medida a potência da paixão como sentido para a vida, né? Então, se a gente pensar ela é como uma droga no sentido bioquímico, no sentido psicanalítico, ela te traz a resolução de um monte de coisa que parece não ser tratável de outra maneira. Puxa vida, e aqui ela tem uma experiência intensa de satisfação de muitos campos. Então, falei agora já da busca, do gozar e da necessidade de ser amado, obviamente, né? O campo de vínculo que você fala, então agora eu vou retornar, isso está ligado diretamente ao narcisismo lá atrás, eu agora vou retornar a isso que me falta, a isso que eu não tenho, a isso que eu estou sempre em falta de, que é a nossa homeostase, a nossa necessidade de ser amado, a gente está sempre em falta disso, por isso que qualquer mensagem de amor é sempre muito boa. Você fala, é muito bom, né? Tem um prazer ali, porque a gente está sempre num certo déficit da nossa necessidade de ser amado, muito, muito intenso às vezes. Então, isso está aí também. Dependendo da ênfase na qual o seu sistema de vínculo foi construído ao longo da sua vida, isso pode ser mais positivo ou mais negativo, no sentido de que pode ser que bom que eu vou encontrar esse objeto ou socorro se esse objeto for embora, né? Isso depende da sua história de vínculo, né? Então, de novo, se você quiser ver o vídeo passado para pensar mais sobre isso, mas dependendo da sua história de vínculo, isso vai se montar com mais ameaça, mais medo de perder ou menos, ou mais, um apaixonamento mais positivo. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem gente que morre de medo de se apaixonar e tem gente que precisa disso o tempo inteiro e fica menos ameaçado. Isso depende da sua inscrição, do seu sistema de vínculo, da sua necessidade de ser amado, como que você aprendeu isso ao longo da sua vida. Então aí temos uma terceira necessidade, uma quarta, bom, falei também do fugir, né? Então aparece aí também, e uma quarta necessidade muito forte que é a dominância, né? Então, isso ligado ao ideal do eu de novo. Então, se eu tiver esse objeto, finalmente eu vou ser aquela pessoa foda, potente e tal, que eu deveria ser, né? Eu vou ser completo, então eu vou ser potente, eu vou ser dominante nesse sentido. E aí depende também de como que você monta o seu ideal do eu. Isso vai variar de pessoa para pessoa bastante, né? De como que isso o que atributos que você pensou que você teria que ter para ser amado. Ou para ser incrível, enfim, né? Incrível, amado. O que é o incrível para você nesse sentido, né? Então, pode ser um objeto exatamente igual a você, ou pode ser um objeto muito melhor que você, vai variar. Ou pode ser um objeto que te liga a algo que você já foi, já teve, já viveu, uma juventude, por exemplo, né? Então, tá. Ou algo que você perdeu, assim, então vai variar. Mas isso tem a ver com os campos de dominância, assim, um campo de aqui eu sou melhor, aqui eu sou mais forte e tal. Então, tá. Então, isso tudo aí tá acontecendo aí ao mesmo tempo. O fugir eu acabei de falar também, e ele compete também para a intensidade dessa experiência. O que não apareceu aí, que vai aparecer daqui a pouco, é o cuidar, mas daqui a pouco a gente chega nele, quando a gente for falar do amor, né? Das nossas necessidades afetivas fundamentais, o cuidar também vai aparecer no amor, né? Mas a gente chega lá. Bom,
Mas então isso aqui, estou dizendo que é esse objeto que condensa nele de maneira misteriosa, que a gente não consegue compreender porque é inconsciente, essa montagem, como ela se dá, e condensa toda essa intensidade de satisfações, toda essa complexidade de satisfações. Esse objeto é a resposta do sentido da vida, né? Se eu não sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, se eu estou perdido aqui na minha existência e tal, essa intensidade aqui, tanto em termos de fantasia quanto em termos de experiência mesmo, emocional, de mover o que se move em você, ela é uma resposta absoluta, né? Ela é uma resposta com a qual você não tem que discutir, né? Você fala, é isso. Então, isso explica também parte dessa história da paixão, como o que eu vivo? Eu vivo para me apaixonar, né? Então tem tudo isso acontecendo aí. Muito que bem. Mas aí, então, a gente consegue entender por 3 vertentes esse fenômeno. Eu falei que ia falar pouco sobre isso, mas estou falando muito. Mas, enfim. E aí, por que acaba, né? Acaba, aí eu vou ser mais direto em relação a isso. Acaba porque a dopamina, o sistema de busca, ele acaba quando você encontra, né? Tem discussões sobre isso, assim, sobre o sistema de recompensa ou de busca e tal, mas o que acho que a gente sabe é que quando você encontra um objeto, eu estava agora com meu filho abrindo as cartas do negócio da Copa do Mundo, né, do álbum, e aí quando você abre, até uma excitação enorme, quando você abre, tem aquele objeto, né? E aquele objeto pode ser o Messi, o Neymar, o Luis Soares. Olha que ele nem gosta de futebol, tá? Mas é só a construção de si, para mostrar para os amigos, enfim, tudo isso que compete essa história, né? Que compõe essa história. Mas quando você abre, a dopamina acaba. E aí você tem que produzir uma outra coisa, né? Então, necessariamente, o modelo de busca, que é o motor central, bioquimicamente falando, e na neuropsicanálise também é o motor central para isso acontecer, ele vai acabar aí. E aí você vai ter que achar uma outra busca, uma outra coisa para buscar. E nesse dia você vai ter que construir um outro projeto, vamos morar junto, vamos viajar, vamos ter filho, vamos ter cachorro, samambaia, o que vai ser? Você vai construir uma outra montagem de um outro objetivo, vamos dizer assim, de uma outra meta, numa linguagem assim meio coaching, para você caminhar. Então isso é factual, assim, né? Depois que você encontra o objeto, depois que você aperta no botão de comprar, você fez a compra, essa subida de dopamina, assim, ela cai. No momento, é muito legal, assim, os estudos, né? A dopamina cai no momento que você fez a coisa. O pico da dopamina é justo antes, né? Justo antes do beijo acontecer, né? É aquele momento antes, né? Então, acho que quem já se apaixonou entende essa antecipação como uma coisa assim muito forte, que era uma coisa inclusive que o Freud se perguntava, por que essa excitação antecipatória é tão intensa? Tem a ver exatamente com isso, que é algo que move a gente para, né? Enfim, que não tem a ver com o encontro com o objeto, tem a ver com se mover para. Beleza, por outro lado ela também acaba no sentido psicanalítico da história, e isso é muito importante porque a gente vai pensar sobre o amor já, porque aquilo que você montou como fantasia tem que lidar com a realidade, né? O espelho que você montou sobre si mesmo em relação àquele outro, quer dizer, eu usei aquele outro como espelhamento para quem eu queria ser, no meu ideal do eu, ele tem que lidar com quem eu consigo ser, quem eu queria ser, quem eu consigo ser, quem eu queria ser, quem eu consigo ser. Então a gente vai ter que lidar com esse eu real. E aí, das duas, uma, ou você não está à altura disso, ou o outro não está à altura disso, ou as duas coisas, né? Das duas duas. Então, você passa a lidar com isso e você pode retornar para o seu protesto narcísico de novo. Não era isso que eu queria. Nunca vai ser, né? Então, mas tudo bem, mas não era isso. Então, aí você pode fazer uma negação dessa realidade que está vindo, negar e tentar manter essa coisa assim e tal. E aí você tende a cair numa ilusão, né? Quando você passa a negar a realidade, negar os inputs, como a gente fala da realidade, os erros de previsão, como a gente tem dito nos últimos vídeos sobre inferência ativa, sobre os campos da neurociência computacional, se quiser olhar embaixo vai ver do que eu estou falando, mas essencialmente você começa a negar o que está retornando da realidade, negar, e aí o que era fantasia, nega a realidade, vira uma ilusão, ou seja, uma negação nesse sentido. Estou conceituando esses termos aqui com vocês, tá? Então, vira uma ilusão. E aí o que tem de saída para a ilusão? A desilusão, né? A desilusão amorosa. E aí você então vai ter uma queda muito intensa, especialmente se você não conseguiu lidar com essa realidade e fazer uma passagem desse eu ideal para um eu real, que é o que a gente vai falar já. E como fazer isso, né? Então, nos termos de neuropsicanálise, a busca vai se reduzir. Isso é o que é o mais importante dessa história. A busca vai passar, né? Aquele objeto não é mais o seu objeto de busca, você vai ter outros, né? E quando isso acontece, a gente passa a pensar, tem alguma coisa errada aqui, eu não estou mais sentindo aquele negócio. Não está mesmo, aquele negócio não está.
você está sentindo uma outra coisa. Então, você passa a vivenciar, fazer uma passagem do que seria do campo de busca do objeto para um campo de vínculo mais intenso, né? Então, a ênfase sai da dopamina e caminha para os opioides. Os opioides já estavam lá no começo. Já existe opioide na paixão, endorfina, né, nesse sentido, mas agora ela é a ênfase, né? Quando você encontra o objeto e aquele objeto te constitui nesse sentido, te faz sentir acolhido, né? E isso é muito importante que aconteça, mas se não acontecer, que tem a ver com você não conseguir lidar com o eu real que está se colocando aí, se isso não acontecer, esse objeto perde o sentido e você retorna para o seu protesto narcísico ao invés de fazer o luto narcísico, justamente como a gente também, se você quiser ver os vídeos sobre luto narcísico, falando muita coisa, eu sei, mas enfim, é muita coisa mesmo. Beleza, então necessariamente nesse sentido a paixão, essa vibração vai acabar por conta dessa desmontagem da busca, né? E a dominância também, nesse sentido, se o seu ideal do eu, que está composta por isso, né? Pelo ideal do eu, e aí você chega lá e aquela pessoa não é aquilo lá que ela deveria ser para que você fosse quem você precisaria ser ou deveria ser, e aí você tem que lidar com a realidade disso de novo. Então isso se quebra, né? Necessariamente se quebra, e aí você tem que montar uma outra coisa. E agora então a gente começa a pensar como é que é possível fazer a passagem dessa paixão que vai acabar para um amor, né? Para uma relação amorosa. E quando eu digo amor, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu estou querendo dizer de um campo de acolhimento e de compreensão do outro, né? Então é uma conceituação circular que eu vou fazer. Por quê? Porque então vai passar essa conexão com a busca do objeto, mas pode surgir, então, com o ideal do eu, nesse sentido, esse objeto que me coloca no lugar que eu deveria estar, e vai surgir uma escuta de um eu real, ou de uma realidade do eu, nesse sentido, né? Tanto de lá quanto de cá, né? Então você passa a ouvir o outro, né, e a se ouvir através do outro também, né? E aí a questão mais fundamental talvez seja, você é capaz de se ouvir através do outro, isso que você escuta é suportável para você ou não, né? Então, nesse sentido, o seu eu real, ele é suportável ou não? Quanto que você vai lutar para não reconhecê-lo, entendeu? Isso aqui é muito, muito importante, porque a partir do momento que você consegue reconhecer esse eu mais real, ou seja, que o que você pensa aqui, que você sente aqui dentro, tem a ver com o que você pode performar para esse outro, não é tão distante assim, né? Porque quanto mais distante, mais ameaçado a gente está, nesse sentido, quanto mais distante o psiquismo, o processo interno do seu psiquismo está do que você está colocando ali, mais ameaçado a gente está, menos amado a gente se sente nesse sentido, entendeu? Então, quanto mais você consegue aproximar essas duas coisas e isso se retroalimenta, eu sou capaz de aproximar isso porque eu me sinto uma pessoa viável, é possível me amar, eu acho que eu tenho experiências que indicam para mim que é possível me amar. E essa é uma das experiências. Então, o encontro do apaixonamento que vira o amor, né, que pode virar uma relação amorosa nesse sentido, ela é uma experiência muito importante, muito fundamental para que você compreenda que é possível que você seja amado, né? Que você pode ser amado nesse sentido. Então, você, não aquilo que você deveria ser, você. E esse você sempre tem algum grau de performance, não é totalmente real, não é sobre isso, né? Mas é viável, é próximo o bastante, é uma mediação minimamente confortável. Eu me sinto bem aqui, eu me sinto acolhido aqui, eu me sinto de alguma forma íntegro nessa história aqui, né? Sou eu, não é uma outra coisa. Essa pessoa não está esperando de mim o que eu não sou, eu não estou ameaçado por isso e eu não estou esperando dela o que ela não é, né? Então isso passa necessariamente por um processo de luto narcísico, né? Assim, então é isso que é possível sobre mim, sobre o outro, sobre o mundo, né? E de desconstrução dessa noção desse ideal do eu, sacou? Então neste processo aí, e é esse processo que tem que ser feito de aproximação desse eu real e de escuta desse eu real através do outro, nesse processo aí tem uma outra coisa fundamental que vai acontecer, e isso tem tudo a ver com os campos da neuropsicanálise, que é a seguinte: a partir do momento que eu de fato me sinto amado por esse outro, cuidado por esse outro ganha uma importância para mim gigantesca, né? Às vezes grande demais. E aí eu falo, bom, então tá, então esse outro cuida de mim, né? Ele é importante para mim, é importante que ele exista aqui na minha vida de alguma forma, então eu posso também cuidar dele. Eu posso passar a cuidar dele, que é uma coisa que não está na paixão, não existe na paixão. E o cuidar do outro, né, que é um outro sistema afetivo, é talvez assim o estereótipo mais puro, vamos dizer assim, que a gente poderia apontar para o amor.
nesse sentido, como um pai cuida do filho. É claro que tem campos do narcisismo, eu cuido deste filho porque ele é uma projeção do meu narcisismo. É claro que tem, óbvio que tem. Mas, ainda assim, esse amor, né, esse cuidar, esse amor chamado cuidar, ele é um pouco mais descompromissado do eu preciso ser amado. Então, no sistema de vínculo que tem esses dois lados, o quero ser amado e o quero cuidar, né, essas duas coisas, eu preciso ser amado e o cuidar de alguém que vai cuidar de mim, né, como a gente acontece lá na infância, com a mãe que vai cuidar de você, de que você precisa ser cuidado, ele então passa a se compor aí nessa relação amorosa num caminho duplo, entendeu? Então eu posso cuidar e ser cuidado, né? Mas para isso eu preciso que esse objeto me conheça, esse outro me conheça e me reconheça. E eu preciso me sentir reconhecido nisso, ou seja, criar um campo de identificação com ele, para que eu possa querer cuidar dele, porque eu estou identificado com ele nesse sentido, né? Então tá, eu vou cuidar dele porque ele de alguma forma faz parte de mim, porque ele me reconhece, entendeu? Então a gente cria um lugar aí. Não é um lugar de dependência, entendeu? É um lugar de identificação, que pode ser desfeita, que pode ser rompida como o laço que está estruturado daquela forma e vai virar memória. Mas é importante que ela aconteça, sabe? Bem importante que ela aconteça aí. E aí com isso, então, uma outra coisa que acontece aqui é que o seu campo de dominância, que estava ligado ao ideal do eu, quem eu quero ser, tarará, tarará, passa a operar num campo de dominância mais flexível, de estar por cima, estar por baixo, cooperar, competir, brincar de... Quando eu falo competir, as pessoas ficam, não, como assim? Não tem competição na relação? É claro que tem cooperação também, mas tem competição. Isso não é o fim do mundo. Tem inveja dentro de uma relação também. Isso não é o fim do mundo, tá? Se tiver inveja aí, não quer dizer que você não gosta da pessoa, quer dizer que tem campos de dominância estruturando aí. Isso é normal, entendeu? E esses campos tendem a se alternar. Então você experimenta dominâncias e flutuações de dominância dentro dessa própria relação. E isso é fundamental, isso faz parte do que é o mais importante para que o luto narcísico seja feito. Você entenda que você não vai ganhar sempre, que não é sobre você, que é sobre uma alternância, sobre um fluxo, né? Esse fluxo é mais eficaz na vida do que ter que ganhar sempre. Então, com isso, você consegue estruturar uma relação que continue viva, que continue existindo, que não dependa de montar um próximo objeto para buscar. E aí você consegue buscar outras coisas aqui dentro, né? Você consegue estabelecer outros campos de busca aqui dentro, de interesse aqui dentro. Mas, para isso, a coisa mais importante, como eu disse antes, a coisa mais importante que aconteça é que você seja capaz minimamente de reconhecer e de partilhar algo que é real em você, algo que parece mais próximo de você mesmo. Se você for totalmente incapaz de reconhecer os seus campos de realidade, vamos dizer assim, e de sentir uma proximidade entre o que acontece fora e o que acontece dentro, isso vai falhar. O problema é que no campo do apaixonamento hoje em dia a gente vende uma coisa que é várias vezes exatamente o oposto daquilo que a gente é, né? Então eu digo tudo aquilo que eu não sou, né? Para ver se convence. Porque eu acho que o que eu sou não é possível, não é viável. Ninguém vai amar o que eu sou. E vai, claro que vai. Só que às vezes não aquela pessoa, não daquele jeito. Então você tem que construir, como eu digo sempre, campos de vínculo minimamente positivos para que você acredite que é possível te amar, que é possível que você seja amado. Isso não é criar autoestima do nada, tá, gente? Não é assim, vou ter que ter mais autoestima, mais autoamor, isso não faz sentido. Autoestima e autoamor vêm dos campos relacionais, vem de aprendizado que estão nas relações. Então você tem que construir relações desse tipo com outras pessoas. E esta relação tem que ser uma experiência disso. Se ela não for uma experiência disso, de aprendizado sobre você mesmo, sobre como você pode ser amado e como você pode amar e cuidar, ela não está se encaminhando bem, entendeu? Então eu digo isso várias vezes, mas pô, se essa pessoa, quando você revelar qualquer coisa que tenha minimamente a ver com o que você sente aí dentro, ela vai embora, então muito que bem, né? Ela tinha mesmo que ir embora, sabe? Isso não quer dizer que a gente não faça trabalhos nas relações, né? Não é sobre isso, não é falar vai embora porque não me merecia, não é isso. Não seja assim também, né? Não é disso que eu tô falando, mas eu tô falando de assim, se você tá em constante ameaça de revelar um conteúdo seu porque essa pessoa pode ir embora, isso não tá indo bem. Então a minha pergunta para você você é capaz de lidar com esses campos de realidade que tem aí em você? Você os compreende, você os aceita minimamente, você os escuta, você cuida deles ou não? Tá bom? Espero ter ajudado. A gente se vê na live sábado às 11 horas. Vai conhecer a autoescrita, porque assim, eu falar aqui é bacana, pode ser bacana, pode ajudar de alguma forma, mas o lance mesmo é você compreender as suas histórias para que você possa minimamente se encaminhar para fora um pouco dessas repetições, tá bom? Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.